Oi, gente, boas-vindas ao Inconscientes Lunares. Eu sou a Lua Eu sou a Lua Púrpura. e hoje a gente veio trazer as regências planetárias do ano astrológico, que começa em uma data diferente e a especialista aqui do lado vai explicar melhor. Tudo mentira, gente. Não acredita nela. Então, a gente vai começar dando uma pincelada na regência do ano astrológico que a gente ainda tá, porque vai até dia 20 de março. Então, vocês já vão conseguindo trazer alguma reflexão do ano que passou, compreendendo algumas coisas que podem ter acontecido com vocês, vendo aí como é que esse ano interagiu com vocês. E depois a gente vai para o ano astrológico, que vai entrar agora dia 21 de março de 2023. Esqueci alguma coisa? Quer falar? Não, gente, só assim. Eu não sou especialista, eu estou estudando, deixa eu já deixar isso claro. E muito do que a gente está falando aqui, né, a gente consumiu, a gente bebeu de fontes, e uma das fontes principais é os aulões que o Bruxo Fábio propõe desde o ano passado sobre o ano que vai por vir agora nos anos astrológicos. Então, assim, isso é só um pedaço, gente. Ele faz um aulão completo, tem numerologia, tem a parte astrológica, que ele é astrólogo já, né? E eu ainda estou em formação. Tem a parte de tarólogo, enfim, é muito mais completo do que eu estou falando agora, tá? A gente vai deixar no primeiro link fixado os dados dele também, tá bom? Então, assim, eu estou transpassando informações, eu não sou formada ainda. Quando a gente se formar, a gente conversa melhor, tá bom? Pode continuar, amiga. Vamos continuar? Pode. Então, esse ano astrológico que a gente ainda tá aqui, se iniciou no ano passado, é porque na minha cabeça fica dividido, né? O surto mental. A Então, gente. aproveitando essa deixa que eu ia explicar depois, mas já vou explicar agora. Gente, a gente tem diversos anos Uhum, que se iniciam em diversas datas. Por exemplo, em janeiro a gente teve dia 22 agora, de janeiro, o início do ano chinês, que não é o mesmo que o ano gregoriano, que virou dia 31 de dezembro para 1º de janeiro. E não é o mesmo que o ano astrológico, que vira todo dia 21 do 3, né? Que para quem é pagão já é outras datas, que para quem tem outras filosofias são outras datas. Então, assim, a gente chama de ano gregoriano, esse ano que virou agora, de uhum, 2022 para 2023, tá? Então, às vezes dá uma confundida igual a lua, mas existem vários tipos de ano, e a gente geralmente é familiarizado muito com o ano gregoriano. Então, quando você fala assim, ai, o ano vigente, mas a gente já está em março, em março não, hoje quando a gente está gravando, a gente está em fevereiro. A gente já está em fevereiro e vai virar o ano, vai virar o ano astrológico. uhum. Então, talvez dê um pequeno bug no começo, mas depois se engata. A Pode gente se continuar, amiga. acostuma. Então, ele foi um ano voltado muito para relações, para você e o outro, para você e o externo, né? Ele teve muito forte a influência de Júpiter e de Peixes, que aí eu posso explicar melhor, só que antes disso, né? Foi o ano que mexeu muito com o nosso terceiro olho, com o nosso chakra frontal. Então, a intuição estava mais latente, as percepções estavam mais latentes, talvez já teve ali o início de um desejo, de uma busca de se aprofundar na sua espiritualidade, no que é espiritualidade para você, em como as suas ações afetam o outro, né? Abrir essa visão não só para os outros planos e para os outros seres, para as outras crenças, mas também abrir essa visão para além da sua bolha, né? Enxergar melhor a realidade do outro, se compadecer mais da realidade do outro. Isso é uma coisa muito voltada ao terceiro olho, esse ver além do que é palpável, do que está óbvio na nossa frente. Você quer falar alguma coisa de Júpiter ali? Vamos lá. É que você tá falando do terceiro olho, eu pensei que você ia continuar. Vamos lá. Sobre Júpiter, gente, eu vou falar bem por cima, que foi uma coisa que ele explicou e eu achei bem interessante passar para vocês. Então, a gente está finalizando. O ano astrológico, como qualquer ano, tá? Eu estou sentindo muito isso. Não necessariamente
vai virar 21/3 e tudo na sua vida vai mudar. Pode começar um pouquinho antes, pode começar um pouquinho depois, tá? O ano vira, então há uma energia maior naquele dia, mas você pode sentir essa energia antes ou depois, ou no dia, dentro de um período, tá? Então não se assustem quando a gente mudar o astro aqui, fala, nossa, eu já tô sentindo, nossa, eu já vi, eu já... É normal, não é nada de anormal, tá? Vamos lá, Júpiter. O Júpiter por si só, ele é um planeta de expansão, de justiça, de lei, de deveres, deveres kármicos e deveres vigentes. Sim, eu acredito em reencarnação, eu sou reencarnacionista. Então eu acabo trazendo um pouco disso. De proteções, de aventura, de vivenciar, de experienciar, de estudar, de ser comprometido, com as coisas que você faz com as pessoas, né? É um planeta que traz essa magia, que traz também essa arte muito fluida, muito forte. Esse autoconhecimento, porque principalmente por causa dessa vivência, dessa expansão, ele traz isso muito mais forte dentro dele, certo? Esse Júpiter, ele tem peixes, né? Que também fala muito disso, né? Que peixes, ele fala desse lado mais sentimental, de viver, de sentir, de se emocionar, né? De sonhar. Peixes tem muito essa pegada. Juntando Júpiter com peixes, a gente tem um quê de otimismo mais pé no chão, não é aquele otimismo de, vai dar tudo certo, galera. Não, é um otimismo de, tem grandes chances de dar certo, se a gente trabalhar direitinho vai acontecer, entendeu? Não é uma coisa tão fechada, tão ou muito expansiva. Ele fica ali no meio do caminho, né? O famoso meia bomba, nem vai nem fica ali no meio, tá? E aí ele também traz muito, como eu disse, sonhos, né? Então é uma junção que traz essa abertura, né? Para o sonho, para o sonhar, para o vislumbrar, que não necessariamente é você ver, mas é você desenhar na sua cabeça algo que ainda não aconteceu, mas que você quer muito, ou que você está desenvolvendo. Ele traz essa parte da fé, né, de acreditar em algo, de você ir atrás de algo, de você buscar algo. Para quem eu não gosto de falar para quem tem, porque todos têm, né? Mas para quem já descobriu, já desenvolve, ou para quem descobriu, mas não desenvolve, a mediunidade. Esse ano foi um ano meio, né, conturbado essa parte. Foi muito médio, foi muito. A quem achava que não tinha, descobriu que tem alguma coisa, quem já achava que tinha, teve a certeza e começou, né, a isso aparecer mais, quem estava desenvolvendo conseguiu desenvolver. Quer dizer que foi sem complicações? Não, galera, quer dizer que aconteceu, né? Nada do que eu falo aqui é que, foi simples. Não, quer dizer que aconteceu. Cada um vai ter a sua vivência, vai ter a sua experiência, as suas dificuldades, seus desafios, beleza? Porém, teve um período de maio a outubro, e esse Júpiter, ele foi lá para Áries. E aí que o negócio deu uma leve enrolada, né? Porque a gente está falando do mesmo Júpiter, porém com a junção em Áries. E aí Áries traz esse ímpeto, essa vontade, esse fogo, né? Essa coisa de vou lá e faço, é assim mesmo, eu sou assim, eu coloco a minha cara para o mundo e é isso. Né? Áries traz é muito forte isso. E aí nesse período, especificamente, né? Essa consciência de Áries, ela veio muito forte, ela veio muito pesada. Então, a gente estava tendo visões muito impulsivas, períodos em que a gente via que as coisas estavam muito... O fogo estava muito ativo, sabe? Era uma coisa muito... O famoso sangue nos olhos. Seja por um lado positivo, seja por um lado negativo. Ares trouxe muito isso. Aí você junta com a expansão de Júpiter, por exemplo, você está juntando fogo com ar. O negócio... Não que Júpiter seja de ar, tá, gente? Eu tô falando da expansão. Para você expandir, você utiliza o ar. Então, você expande, você abre,
Então, isso se expandiu. E aí, nesse período, eu trouxe algumas coisas, assim, alguns pontos que eu fucei, porque eu sou fofoqueira de outras coisas, gente, disso eu não sou, tá? Lua tá aí de prova. Mas, eu trouxe alguns pontos que aconteceram entre maio e outubro, que foi o período que estava em Áries, aonde essa comunicação, ela estava prejudicada, entendeu? Então, teve situações que, até hoje, eu não vou expor a minha opinião a respeito de nenhum caso, tá, gente? Mas tem situações onde as pessoas pediram desculpas, onde teve algumas coisas que foram faladas e ditas, e aí as pessoas acabaram falando, não, eu sou assim mesmo, e teve situações que as pessoas pediram desculpa, teve situações que houveram reviravoltas, enfim. Então, eu trouxe alguns casos que eu achei interessante, que falam um pouquinho desse, desde talvez, uma linguagem mal aplicada, até não, é isso mesmo que eu penso e é isso aqui que eu vou seguir, independente se tá certo, se tá errado, se é ético, se não é ético. É isso, beleza? Então, o primeiro caso que aconteceu, que aí eu trouxe um desastre natural que aconteceu em maio, foi em Pernambuco, que houve chuvas muito fortes, né, num local onde as pessoas já estavam avisadas que tinha problema desde a época da construção, e ficou meio que, tá tudo bem, porém ocorreu uma chuva muito forte no mês de maio, e tiveram 128 mortos. Então, houve uma comunicação, houve também alguns embates nesse processo, mas mesmo assim, a gente infelizmente perdeu 128 pessoas nesse desmoronamento por conta das chuvas, tá? Aí a gente vai para julho, onde o Léo Lins acabou, pelo que eu entendi, ele é um humorista, e ele acabou fazendo uma piada com uma criança com hidrocefalia, né? E pelo que eu consegui ver por cima, era uma criança que tinha hidrocefalia, ele fez a piada. Algumas pessoas levaram numa boa, porque entenderam que meio que ele foi na onda do que estava acontecendo. Algumas pessoas falam que ele não tinha noção que a criança tinha hidrocefalia. E algumas pessoas falam que realmente foi maldade, é isso aí, e não tem discussão, tá? Então, e aí foi todo um motim na internet, né? Porque a internet hoje, ela só trabalha assim na base do motim. E, e colocaram como cancelado. Muitos aqui vocês vão ver que eu vou falar que tá cancelado, que nós vamos nos momentos cancelar o povo. Aí, isso foi no mês de outubro. Também no mês de outubro, teve um caso que ficou muito famoso, que é o da Cássia Kiss, né? Que ela defendeu os ideais de acordo com ela dela, aonde ela era uma pessoa da TV muito bem cotada, né? As pessoas falavam-se muito bem dela. Ela sempre trouxe essa imagem muito, quase que imaculada. E aí, dentro do período das eleições, principalmente, ela se colocou num posicionamento que ninguém esperava, né? E aí, nesse caso, expor na minha opinião, enfim, ridículo. Mas voltando à parte de não expor a minha opinião, ela se colocou num posicionamento que ninguém esperava. E isso é um exemplo, né? Que veio de dentro. Não tem essa história de vou esconder. Áreas não tem vou esconder. É isso e isso. Entendeu? Por isso que eu disse, nem sempre positivo, gente. Vamos aí um exemplo. Ali em agosto, a gente também teve o caso da Maitê Proença, que ela teve quando a Adriana Calcanhoto, que era uma cantora, a Maitê Proença é uma atriz. A Adriana Calcanhoto, quando ela era cantora, teve um relacionamento com ela. E aí a Maitê Proença foi falar desse relacionamento. E ela acabou falando que, ao ter esse relacionamento com a Adriana Calcanhoto, ela pediu a Deus, de acordo com ela, que ela fosse um homem, mas que não era uma mulher e ela assim aceitou e seguiu com o relacionamento. Esta frase foi o que trouxe esse cancelamento, todo esse motim da internet sobre ela. E por fim, não menos importante, que foi em abril, né? Que aí eu não posso falar explicitamente o assunto, mas tem a ver com a Segunda Guerra, com aquele cara, com o que ele fazia. O monarca, ele teve lá o problema
que ele falou sobre um partido político voltado para os mesmos ideais desse cara, né? Enfim. E aí ele também foi cancelado. Então, assim, foi no período de maio a outubro, igual eu falei. Eu peguei só esses casos para mostrar, né, como essa comunicação muito impetuosa de Ares, ela traz um mais interno, que é o caso, por exemplo, da Cássia Kiss, que ninguém esperava, desde, por exemplo, não estou falando que foi o que não foi, tá, gente? O caso da Maite Proença, que pode sim ter sido um erro de fala. Ela pode ter se colocado de uma maneira não tão legal, mas ficou horrível, entendeu? Ou até as chuvas de Pernambuco. Como é que foi feito esse comunicado para essas pessoas? Elas tinham uma estrutura para sair dali. Quando elas mudaram para lá, como é que foi feita essa mudança? Ninguém viu? Enfim, tudo isso tem todo um processo, tá? Então, esse Ares de maio a outubro, ele pega um pouco mais pesado nestes pontos, tá bom? Só as curiosidades. Pode continuar, amiga. E daí, nossa, a voz até falhou. E daí a gente entra no astro regente, né? Desse ciclo aí, que é Mercúrio. E Mercúrio vem trazendo essa comunicação, essa expansão, essa inspiração, trazendo esse movimento. Então, realmente foi um ano muito profundo de trocas, de estar com os outros, de olhar para os outros, de expor a sua criatividade, expor a sua opinião, de realmente se comunicar de uma maneira mais profunda com as pessoas, né? Tanto no você falar coisas que vêm da sua profundeza, quanto parar para realmente ouvir o que o outro está dizendo e não ficar só nessa superficialidade. Mercúrio também, ele é muito conectado com a velocidade, então coisas acontecendo rápido, mente mais agitada, muitas ideias, muitos insights, muita inspiração e esse movimento interno que poderia tanto acabar reverberando no seu externo, na sua volta, com coisas acontecendo rápido e você tendo que se adaptar, né? Porque ele também traz essa questão de adaptabilidade e quanto você se entender no seu interno, dentro dessa bagunça, dentro desse movimento, dentro dessas mudanças. Então, são coisas que podem ter sido sentidas e ainda estarem sendo sentidas, porque a gente tem mais ou menos ali até março, nesse período de tentar se entender, de olhar os seus valores, de olhar a sua mente, para onde a sua mente te leva, para onde os seus pensamentos te guiam, que tipo de conversa você tem internamente consigo, sabe? É uma conversa amorosa, é uma conversa justa, é uma conversa equilibrada, e como é que essa comunicação é para fora? Você se trata do mesmo jeito que você trata o outro? O que que difere aí nisso? A gente tem uma tendência a ter uma conversa um pouco mais puxada, né? Mais difícil com a gente e ser mais suave com o externo. Então, são coisas aí de dentro que poderiam ou podem ainda surgir nesse período. Complementando, aqui a gente também tem uma curiosidade que Mercúrio entrou em peixes. Então, tava tudo em peixes, galera. O ano começou, tava tudo em peixes. Então, Mercúrio ele já fala dessa velocidade, mas ele também vai falar com esse peixes muito latente, esse aumento da curiosidade, esse aumento do holístico que a gente fala, né? E buscar mistério, e entender porquê. E é muito engraçado porque um outro exemplo que eu trouxe aqui tem um podcast que tem gente que ama, tem gente que não gosta, tem gente que odeia, chama-se A Mulher na Casa Abandonada, que fez um sucesso absurdo. E é muito misterioso todo. Ou os podcasts de True Crime, que falam de crimes que aconteceram, como aconteceram, que é uma curiosidade um pouco mais mórbida, mas é uma curiosidade, e muita gente reteve isso muito tempo. A Mulher da Casa Abandonada é uma mulher que morava aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, gente, no centro de São Paulo, não vou me recordar muito bem onde, mas que ela pintava não, ela passava alguma coisa na cara para não ser reconhecida porque ela tinha cometido crimes nos Estados Unidos e estava aqui. E aí o Chico Felitti, que é quem fez o podcast, eu não ouvi, então eu não posso falar,
mas eu ouvi muito sobre esse podcast, porque é um podcast que ele vai contando várias partes da história conforme os episódios vão acontecendo. Esse podcast explodiu, né? Porque as pessoas ficavam curiosas, mas o que aconteceu lá? E agora, o que está acontecendo aqui? Por que que a mulher está aqui? Por que que a mulher... E aí, nesse Ares, porque foi nesse período que a gente estava falando anteriormente, em Júpiter, muita gente foi na casa da mulher, muita gente pichou a casa da mulher, tentaram entrar na casa da mulher, tentaram fazer mídia em cima disso aí. Então, assim, tudo se conecta. Mas aí a gente está falando disso. E com esse peixes, a gente traz essa curiosidade muito pro não palpável, né? Porque a gente não consegue explicar com a lógica, colocar o cérebro e falar é assim. Não, é muito sensorial, é muito etérico, né? Então a gente teve esse Mercúrio muito propenso nesse ano porque ele entrou nesse signo. Porém, a casinha dele, né, é Gêmeos. Gente, toda vez que eu falar de Gêmeos aqui, eu vou citar Oliver. Porque Oliver é o exemplo tácito de um geminiano, entendeu? É maravilhoso. Mas voltando, me recomponho. E Gêmeo, ele é regido por Mercúrio, né? É um signo de ar, então comunicação é com eles mesmos. Às vezes é uma comunicação um pouco truncada porque eles vão muito e nem a boca acompanha. Às vezes eles vão muito e nem a boca acompanha. Mas comunicação é com eles, tanto a verbal quanto a não verbal, né? A própria corporal. Geralmente são pessoas que você olha, você consegue identificar algumas coisas, porque a comunicação não verbal também ela é muito ativa, às vezes a gente esquece que existe essa comunicação, mas se vocês pararem para prestar atenção em geminianos, eles têm uma comunicação verbal muito ativa. Então, quando ele não gosta, ele se afasta, ele começa a ficar meio inquieto, mais do que o normal, ele começa a ter uma feição mais fechada, né? Ou então, também é o mais comum acontecer, eles verbalizam mesmo que não gosta, e é isso, né? Então, a gente está falando disso. Na astrologia, é um signo na cor amarela, né? Que foi muito forte, está sendo ainda nesse final de ciclo. Aqui tem um adendo que Virgem também ele acaba sendo um signo que tem um quesinho a mais aqui. Então, se você tiver o seu Mercúrio no mapa em Virgem, essa energia ela vai estar mais propensa, mas aí vai ser energia de Virgem mesmo, não a de Gêmeos. Então, provavelmente você vai estar mais com essa coisa do regularizar, do organizar, do trazer para você, do ter todo esse mapa virginiano que a gente faz muito forte. Então, tô sentindo Gêmeos, mas não tô sentindo tanto Virgem. Talvez seu Virgem não seja ali na casa. Ou tô sentindo os dois, pode ser que você tenha os dois na mesma casa. Que pode acontecer, gente. Você pode ter todos os mapas podem ter várias opções, não existe uma formatação simples, né? Então, a gente falando de Gêmeos, a gente fala dessa energia e dessas pessoas que têm esse signo de ar muito forte, né? E aí, falando de Mercúrio e de Gêmeos, você consegue ligar esses dois polos muito mais fácil, beleza? Eu acho que é isso referente a Mercúrio. Agora, minha gente, eu vou deixar uma palestra pessoal para vocês. Por que uma palestra pessoal? A cidadã aqui ao lado, Lua, é do signo de Câncer. Seu Sol é em Câncer. E assim, ela é canceriana pronta, entendeu? Então, ela vai. Brincadeira da parte, a gente vai falar um pouquinho do signo de Câncer, por quê? O astro que vai reger a gente do dia 23 é ótimo, de 21/3/2023 até 20/3/2024 é a Lua. E aí, ninguém melhor do que uma canceriana para falar da Lua. Todo seu, amiga. Vai lá. Vários conhecimentos técnicos, 100% conhecimento de causa. Esse é o tema da São os palestra. melhores, são os melhores. Gente. Muita luta para nós cancerianos esse ano. No ano 7 ainda. Se você tiver a Lua em Câncer, boa sorte.
É, então, a Lua trazendo essa regência do ano, né? A- É o próprio emocional, gente. O emocional vai ser um ponto muito forte nesse ano, essa profundidade emocional, essa conexão com o que te faz bem, com as tuas raízes, de você realmente olhar para como você está se sentindo, para como isso reverbera no teu externo, como o teu externo conversa com as tuas águas internas também. É um ano muito de prestar atenção nos teus desejos. O que que você deseja? O que que você quer externalizar? O que que você quer trazer para fora? Respeitar a sua ciclicidade, né? Porque a gente tem os altos, a gente tem os baixos, a gente vai ter os momentos de extroversão, a gente vai ter os momentos de introspecção, e é muito importante entender esse ciclo para você não querer se forçar e se prender numa única fase, num único momento e achando que é isso e eu tenho que ser assim o ano inteiro. Não vai ser. Não, não vamos estar sendo. E é trabalhar, né, essa luz, essa sombra, esse momento de crescer, esse momento de minguar, esse momento de estar brilhando na lua cheia, essa escuridão total, de realmente se voltar para dentro. E é muito sobre isso, porque eu já fico pensando no número 7 também, que para mim faz muita conexão com essa profundidade. A gente já fez um vídeo falando da numerologia, volta lá e assiste. E é muito isso, sabe? Prestar atenção no que você está querendo atrair para si, no que você está externalizando para o mundo, se essa conversa interna e externa está sendo coerente, está respeitando seus limites. O câncer, ele é aquele signo casca grossa por fora, mas é todo molinho por dentro. Então, aqui existe ter essa sabedoria de quem é que entra no seu íntimo e de quem você se protege, de cuidar com a rigidez para não se fechar demais, porque se o nosso emocional tá aí mais sensível, mais à flor da pele, existe essa tendência de se fechar e se proteger. E muitas vezes nesse se fechar e se proteger, a gente acaba perdendo experiências, diálogos, trocas que poderiam ser muito valiosos e a gente não se permite experienciar por causa de medos de coisas que aconteceram no passado e não estão acontecendo agora, entende? Existe essa necessidade de você conseguir soltar esse passado, olhar para o que você aprendeu com ele, mas não deixar que ele dite o seu momento presente. Porque a cada aprendizado a gente vai crescendo, a gente vai mudando. Então, você não pode viver o seu hoje pautado naquilo que te aconteceu há 5, 10 anos atrás, 2 meses atrás, 2 semanas atrás, entende? Existe essa necessidade de se permitir crescer, olhar esse passado como uma escada que vai construindo e te levando cada vez mais longe e nunca te privando. Acho que era isso que eu poderia falar. Essa é a causa dela já. Continuando ali, só para finalizar, a gente perde um pouco, a gente perde não, a gente perde o controle porque quem rege as águas é a lua. Então, assim, não adianta você tentar, não vai estar tendo. É isso, entendeu? A gente também fala desse desejo e do excesso, tem que tomar cuidado. O desejo ele vai estar muito forte, porque é uma emoção muito forte. E o excesso que eu digo, gente, aqui a gente fala desse excesso no sentido de, às vezes, a gente se exceder, porque quando a gente vai com a emoção, a tendência a ela expandir é muito grande, então a tendência a gente se exceder é grande também. Então, igual ela falou, são cascadura por dentro, mas molinha por dentro. É aquela pessoa, né? Um exemplo. Não necessariamente todo canceriano é assim, mas você vai falando, a pessoa vai ouvindo, até a hora que ela explode. Quando ela explode, não tem o que fazer, gente. Ela explodiu, não tem mais. Aí a água passa para todo mundo. Até quem não tinha nada a ver já entra na roda e é isso aí. Por quê? Porque explodiu. Porque se excedeu. Porque não resolveu no começo. Esperou o negócio chegar num patamar que não aguenta mais para fazer. E também vem falando muito.
de sair desse casulo. Se vocês ficarem muito dentro de vocês, não tem como vocês andarem. Vocês têm que sair, vocês têm que se pôr no mundo. Respeitar esse ciclo também de se pôr no mundo, né? E internamente, a gente fala das más águas, que são as mágoas, que devem ser tratadas. É um ano para você cuidar disso. É um ano que, se você não cuidar, praticamente ela vai passar por cima de você, porque as águas vão estar revoltas, gente. O que está embaixo vem para cima. Não tem jeito, entendeu? Pode ser que alguém já esteja sentindo, né, essa... Até porque a primeira lua do ano cheia foi em Câncer. Então, assim, pode ser que o negócio já esteja ali fervilhando dentro de você. Então, cuidado para vocês não criarem mais mágoas, cuidado para vocês não tentarem reter essa água sem necessidade, né? Porque vocês vão acabar perdendo essa guerra, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, assim, tentem trabalhar com a água na fluidez, na entrega, na confiança, na flexibilidade que ela te ensina, né? A gente ainda está num mês que tem Iemanjá dia 2/2, quando a gente está gravando isso aqui, acredito que vá nesse mês também. Então, tem tudo isso, gente, né? Então, eu acho que, assim, dos apontamentos que eu tinha para fazer, é essas reflexões de como é que você lida com essa sua água? Como é que ela vai? Ou ela não vai? Você retém? Até quando você vai conseguir reter? Ou ela tá só dando vazão? Até quando você vai dar vazão para essa água? Você precisa tratar ela, você precisa se flexibilizar para conseguir lidar com ela. Não adianta você tentar forçar e também não adianta você largar de mão. Você tem que tentar tratar, você tem que tentar administrar ela de alguma forma, tá bom? Então, essa é a Regências. A partir do ano que vem, né, nas Marés Astrais, que é o nome do quadro, eu vou trazer só do ano vigente, né, que vai entrar em março, tá bom? Um beijo. Se cuidem, cuidem dessas águas de vocês. E não esquecendo, é o momento de dançar com as suas sombras, delimitando o ritmo e o passo. Afinal, o espetáculo é você. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho.